A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? A partir de agora começamos a nossa entrevista do dia de hoje. É sempre o nosso bate-papo no telejornalismo local com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV. A TV Serra é a TV da comunidade de Farroupilha, porque nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta, ligue 54 3698 1103. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. E a partir de hoje, quero dar boas-vindas também ao nosso novo patrocinador aqui na entrevista do dia, CSG. Qual o teu jeito de pagar pedágio eletrônico Free Flow? Acesse www.csg.com.br e descubra o jeito que mais combina contigo. Então, muito obrigado ao pedágio eletrônico CSG, que a partir de hoje passa a assinar a nossa entrevista do dia também. Nós já respiramos aqui em Farroupilha a nossa Feira do Livro, a 34ª Feira do Livro. A Praça da Emancipação, a praça da Prefeitura de Farroupilha está transformada, está tomada por livros, por cultura, por arte, por teatro, por muitas atrações que vão movimentar a Feira do Livro até o domingo, o próximo domingo, então até às 5 horas da tarde, 17 horas, teremos a movimentação da Feira do Livro. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios o patrono da nossa Feira do Livro de Farroupilha, o farroupilhense, natural da Capela de Todos os Santos, da Busa, o Marcos André Balbinotti, é o nosso convidado patrono da Feira do Livro. Prazer te receber aqui, Marcos, bem-vindo. Olá, tudo bem? Oi, Leandro, muito obrigado pela acolhida. Minha saudação a todos que nos assistem. Ele está aqui, está identificado, ó, Feira, 34ª Feira do Livro de Farroupilha. E o Marcos foi escolhido pelo prefeito municipal, pela comissão que organiza a Feira do Livro também, para ser o patrono da Feira do Livro. Me conta um pouquinho, Marcos, como é que foi aquele momento também da tua escolha? Bateu aquela preocupação na cabeça, bom, agora eu sou patrono da Feira do Livro, o que eu preciso fazer? Você certamente começou a se preparar um pouquinho também. Conta como é que foi esse pré-Feira do Livro. Então, foi uma grande surpresa. Eu gosto de destacar, quando nós fizemos o livro, era para honrar a memória e guardar a história de nossos avós, nossos pais, nossos tios, jamais com a pretensão de outras grandes oportunidades que foram surgindo depois. Nem foi o objetivo de um livro para comercializar, apenas guardamos nas nossas famílias e entregamos para nossos amigos. Mas é incrível, quando você lança um livro, ele passa a ser da comunidade, passa a ser das pessoas. Então tive muitas oportunidades de ser convidado para falar em rádios, na TV também, e estar presente também na Casa de Cultura aqui de Farroupilha, que foi um momento bem marcante para mim. E o que mais surpreendeu, e que é o motivo da nossa conversa de hoje, é ser convidado para ser o patrono da Feira do Livro, o padrinho da Feira de 2025. Isso eu dou todo o crédito e merecimento ao prefeito Jonas Tomazini, foi na perspicácia e na leitura dele de fazer esse convite. Fiquei sabendo depois que assim que eu entreguei o livro, porque em determinada ocasião eu pensei, bom, é importante... Teve uma agenda com o prefeito também, importante, né? O Plínio, nosso primo, Plínio Balbinotti, trabalha como secretário também na prefeitura. Trabalhava e trabalha ainda, né? Exatamente. Eu disse, Plínio, acho que é importante a gente fazer uma entrega, então ele marcou essa audiência, fomos lá conversar.
Na época ainda com o Fabiano, né, prefeito? Não, já o Jonas como prefeito, foi nesse ano aqui mesmo. Foi no início do ano. É porque o lançamento nosso foi em dezembro de 24. Então eu entreguei o livro, enfim, e ele me confidenciou depois que assim que recebeu o livro e leu as primeiras páginas, que remete também à nossa imigração italiana, e ele também um apaixonado pela Feira do Livro, pela arte, pela literatura, e com o compromisso também de enaltecer os 150 anos de imigração italiana, reconheceu aí no livro também um grande legado assim para celebrar a feira desse ano. Passou algum tempo e em determinada ocasião eu recebi através de meus colegas do Sicredi aqui um convite para fazer uma visita ao prefeito, onde me passaram que seriam outros temas. Eu achei até estranho, porque são temas que naturalmente os gerentes têm autonomia para fazer. Mas eles queriam um presidente, né? Exatamente. E eles me propuseram uma data, eu tinha compromissos, então eles me reafirmaram, o prefeito quer muito a sua presença também. Eu disse, ok, reagendamos a outra data, entramos para a conversa. Começou num tom de temas que estávamos tratando, mas depois convergiu. Quando ele contou um pouco mais da feira e da expectativa, ele disse, mas eu estou te convidando e te anunciando como patrono da Feira do Livro de 2025. Então eu brinquei com ele ao final, depois das fotografias. Eu entrei no gabinete do prefeito sendo eu mesmo e saí de lá sendo o patrono da Feira do Livro. Foi uma alegria também a forma como o prefeito construiu esse momento do meu convite. Óbvio que por merecimento também da trajetória que relatamos da nossa família Balbinotti, mas tenho a plena consciência, nessa Feira do Livro estamos celebrando 150 anos e através do livro que escrevemos também uma homenagem a todas as famílias, nossos ascendentes, enfim, que passaram por essa trajetória audaciosa de vir à Itália e construir esse mundo que nós vivemos aqui. Com certeza, até porque o tema da Feira do Livro desse ano, Farroupilha lê suas raízes, está completamente conectado com os 150 anos da imigração italiana. Aliás, nem teria como fugir desta temática, né, Marcos? Exatamente, eu acho que é muito feliz também, Farroupilha lê suas raízes. A gente olha como um slogan, um chamado, mas paremos para pensar, né, lendo as raízes, a origem desse lugar que a gente vive, porque antes da migração italiana, sabe-se, tinham outros povos, tinham indígenas, mas praticamente era uma região de mata aqui, né? Muito prevalecendo a araucária. Então a gente imagina todo o nosso andar superior de pinheiros e toda a cobertura do solo formada de espinhos, o que tornava ainda mais austera a exploração desse espaço. E aí a gente tem, durante 150 anos, a construção de cabanas, depois de pequenas moradias, depois de vilas, depois cidades, até termos esse lugar que é tão admirado mundialmente também pela qualidade de vida que temos aqui e o cuidado que nós temos com a cultura na região. Como foi o pré-feira do livro, depois de anunciado também os últimos dias, as últimas semanas foram de muitas visitas às escolas e sensibilização junto aos alunos para que eles já participem da Feira do Livro até o domingo? Assim que recebi o convite, meu primeiro movimento foi ir procurar na internet exatamente qual é a atribuição, o que faz um patrono do livro e sempre... Buscar o conceito do patrono de uma Feira do Livro. Exatamente. Percebi que é uma grande honra, isso desde o momento do convite, que é uma grande responsabilidade também, que implicaria numa dedicação plena também enquanto agendas. E óbvio que olhei também para a minha agenda Sicredi, que é sempre muito complexa, e vi em bons tons ser nesse período de novembro. Já realizamos grandes feitos esse ano e tem alguns que vão acontecer, mas nesse período a agenda estava relativamente suave e então entendi assim, combinei com meus colegas, é minha dedicação integral essa semana aqui para viver a Feira do Livro, mas antes disso, com o apoio da Rosângela do SESC e também com a secretária Marli. A secretária Marli também fez boas conversas. A gente foi visitar as escolas aqui, especialmente as municipais, estendendo o convite para as crianças estarem no movimento das escolas, mas também, especialmente no sábado e no domingo, com suas famílias. Com certeza. E é importante, né? O pessoal te recebia, já te via como patrono. Como é que foi essa visita também? O que ela foi marcada? O que está na tua memória? A experiência de ir para escolas foi assim incrível. Eu já tive a oportunidade no passado de conhecer algumas, né? Quando padre, como professor, mas não todas. E foi surpreendente fazer esse encontro.
reencontrar algumas das escolas que eu conhecia e outras que conheci pela primeira vez. Já no primeiro dia foi impactante ao ponto de que, como eu influencio também no Fundo Social do Sicredi, já voltei para lá fazendo amplas reflexões também. E é bom quando a gente pode ir ao encontro, conhecer presencialmente os lugares. Então foi um aprendizado pessoal também e como profissional da parte do Sicredi. Mas da parte como patrono da Feira do Livro, poder ver o encanto das crianças, especialmente nessas de 4º, 5º, 6º ano, né? E a gente pergunta a eles quem gosta da leitura e eles sinalizando que sim, que gostam de ouvir histórias. A gente poder reforçar o convite, via neles também a forma como me recebiam, né? Dentro daquela dinâmica própria do barulho de uma escola, né? Normal. Do som natural, né? De recreio, enfim. Foi maravilhoso e a gente espera agora também com o apoio da Prefeitura e outros mais, que eles venham à Feira do Livro, a gente poder também levar ainda mais esse sentimento do contato com a arte, seja do livro, da literatura, sim, mas também as diversas artes que estarão aí, o teatro, a música, a dança. Eu acho que a Feira do Livro inspira muito para isso. Não restam dúvidas. Marcos, como é que tem sido as primeiras horas da Feira do Livro? Está entusiasmado? Sim, eu fui lá hoje pela manhã, quando começou, então óbvio que as pessoas vão transitando, já me reconhecem como patrono da Feira do Livro, pelo tanto que já nos apresentamos. Essa camisa também está com todas as pessoas que estão envolvidas na organização e tem sido muito agradável. É só o primeiro dia. É o primeiro de 6, né? O primeiro de 6 dias. Todos os dias, de manhã, tarde e noite, inclusive, temos sim, atividades. A programação geralmente vai até 21h30, 22 horas, né? Exatamente. Então, o convite, através das redes sociais, tanto do SESC como da Prefeitura Municipal, a conhecer toda a programação, e especialmente as famílias, no sábado, todo dia, como é de costume, mas esse dia, a pedido da população, nesse ano, né, estendendo também para o domingo. Para o domingo. No domingo com destaque, que será apenas na parte da tarde, sim, né? Mas no domingo também teremos Feira do Livro. Fechará no domingo, né? Com certeza. E a oportunidade para as pessoas se encontrarem, são 5 bancas que vendem livros, artigos de livros nesse sentido, né? Depois também tem muita atração, vai ter dança, vai ter teatro, quer dizer, é uma manifestação cultural bem completa. Exatamente, temos as 2 academias literárias aqui de Farroupilha, né? Sim. Lá apresentando, vai ter lançamento de outras obras literárias, livros também, de escritores, né, aqui de Farroupilha, e acredito que enquanto crianças, jovens, adolescentes estarem vivendo essa atmosfera também é inspiracional, né? Tanto para que alguns sejam os próximos escritores, como não sendo escritor, a leitura sempre vai fazer bem. Penso que num tempo que a vida é tão acelerada para todos nós, a gente vai abrindo espaços vazios, vácuos dentro da gente, que a gente não se dá conta e parece que quanto mais a gente faz, a gente consegue preencher. Mas não, esses espaços aí só são preenchidos, na minha opinião, pela calmaria, pela espiritualidade, pela leitura, pelo tempo de serenar o espírito. E um livro é um excelente instrumento, né? Porque o autor... O livro pacifica, o livro sim, abre a mente, te faz bem do ponto de vista emocional também. A gente está num ritmo de vida, até pelas redes sociais, enfim, que tudo tem que ser muito transitório, sim, muito rápido. Muito rápido. Um vídeo de 1 minuto, se demorar 2 já é muito prolongado, uma mensagem muito curta. E as relações vão se tornando assim, sim, né? Com sim, os amigos, com os familiares, tudo tem, a gente não consegue mais ter a paciência. A gente não consegue mais parar. A convivência. Um livro te obriga a fazer um tempo de imersão. E bom que o autor, ele coloca palavras, ele relata um conto, uma história, enfim. No nosso caso também, um relato de uma família. Mas ele não prende o leitor àquele texto. O bonito do livro é que ele permite a imaginação, sim, né? E naquele tempo que uma pessoa está com o livro, naturalmente a imaginação dele está livre para explorar o universo. E sempre que a gente repara uma pessoa lendo um livro, pode ser no ônibus, no local, assim, cada vez mais raro, né? Também pela cultura do nosso país, mas você olha e é uma pessoa que você admira, você se encanta, né? Sim. Por abrir um livro e usar aquele tempo de, às vezes, de espera numa fila, ou tempo oportuno para fazer uma leitura, é diferenciado. E o convite está aberto para todos. Eu nunca li um livro na vida, não gosto de ler.
Sempre é tempo de um bom começo. Até porque o livro vai te levar para uma viagem. É uma viagem, daqui a pouco você vai imaginar muito, você vai estar vivendo, você está lendo aquela história, aquele enredo, daqui a pouco você vai se ver lá, naquela situação, né? Sim. Eu tenho um exemplo de casa, nosso tio estudou, todos eles estudaram até o 4º ano ginasial, era a expressão, né? Como ele sabia ler e escrever, e fazer contas. Equivale à 4ª série aqui, depois se lançaram para o trabalho. Então, não cultivaram o hábito da leitura, mas depois eu queria fazer uma parte sobre meu pai. E esse meu tio nunca leu um livro, mas quando lançamos o livro em dezembro, em 2 semanas ele leu todo o livro da família. 326 páginas. Óbvio que era uma leitura que ele conhecia. E que ele tinha interesse. Porque ele viveu. Mas isso despertou que quando ele terminou o livro, ele quis outro para poder seguir a leitura. Então, nunca tem um prazo... O hábito, criou o hábito. Um prazo final para dizer, não posso mais ler a partir daqui. Meu tio, com 86 anos, leu o primeiro livro. E da parte de meu pai também, ele declara assim, eu nunca li um livro na vida, né, salvo o nosso, mas foi um grande incentivador da leitura. Tanto para o estudo, como também a oferta de livros, a oportunidade de buscar conhecimento. Meu pai foi sempre, junto com a mãe, claro, grandes incentivadores. Quando criança, a gente começou pelo gibi, literalmente, né? Eu sou um devorador de gibis até hoje. Mas você vai vivendo as fases da vida também, quem é criança, e vai buscando a literatura para aquele tempo. Você começa com um gibi, que tem as historinhas, os desenhos, depois vai para uma infanto-juvenil, vem as aventuras, vem os de suspense, ficção, vem os mais diversos. A literatura é muito ampla, tem para todos os gostos. Verdade. Vou pedir licença ao Marcos, nós vamos fazer, ao nosso patrono da Feira do Livro, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta, então tem a segunda parte do nosso bate-papo também, e o Marcos vai contar um pouquinho mais também do que moveu ele também a colaborar na escrita do livro da família, Som e Silêncio, que trata da família, enfim, da dona Amabile e do seu Abel Balbinotti, exatamente, 100 anos que eles casaram no dia 20 de setembro desse ano, foram 100 anos que casaram lá na comunidade teriam casado, né? Casaram, enfim, 100 anos lá, há 100 anos na comunidade de Santa Juliana. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002
e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A aposentadoria urbana é um direito vinculado para aquelas pessoas que contribuíram com carteira de trabalho, através de MEI ou também daqueles antigos carnês. Depois da reforma da Previdência, existem 7 tipos de regras de transição e é muito importante uma análise ou um planejamento previdenciário a fim de avaliar qual é o melhor tipo de benefício a ser pleiteado pelo segurado. Isso se configura através do tempo ou também do valor do recebimento. Além disso, a aposentadoria urbana permite que a gente busque períodos rurais anteriores a 1991, vividos em agricultura familiar, além de períodos específicos de trabalho insalubre ou periculosos, que aumentam o tempo de contribuição e podem, por vezes, também aumentar o valor do benefício. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Bem, já de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, o nosso telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, na minha, na tua, na nossa TV, a TV Serra, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta, ligue 54 3698 1103 e também CSG. Qual o teu jeito de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Acesse e descubra csg.com.br e veja lá o teu jeito, o jeito que mais combina com você, contigo. Então o Marcos Balbinotti, hoje patrono da nossa Feira do Livro, é nosso convidado aqui nos estúdios, a gente bate um papo com o patrono da Feira do Livro também. Marcos, a gente tem assim, em determinadas épocas, né, eu estou tentando me reportar há 30 anos, quando eu tinha, ou um pouco mais, quase 40 anos, quando eu tinha minha caminhada também mais estudantil, no ensino fundamental, nos conhecidos segundo grau, ensino médio, depois a própria faculdade também, quando a gente falava em livro, eram aqueles livros escritos por grandes nomes, né? Machado de Assis, os gaúchos aqui também, tantos escritores gaúchos,
enfim, brasileiros ou outros. Mas o que a gente tem hoje? Muitas publicações, como é o caso, por exemplo, do livro que conta a história da família de vocês, da família Balbinotti, Som e Silêncio. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem tido publicações mais próximas, talvez, da nossa realidade. Não são nem mais nem menos importantes do que as publicações mais de autores mais consagrados, mas elas contribuem também para o movimento literário, né? Exatamente. Eu também recordo, passei por esse momento, especialmente a mim no seminário desde a 6ª série. Tínhamos o tempo de aulas, mas também tinha o tempo de estudos, e o estudo era o suficiente para dar conta dos temas, e o restante a gente buscava livros na biblioteca, aquela coisa de retirar na biblioteca, devolver no prazo combinado, se não tinha multa, passamos por todas. Aquela fichinha que tinha atrás lá. Né? Exatamente, de perder algum documento e algum tempo um colega descobrir que o documento estava no meio de um livro, tudo isso aconteceu com a gente. E as obras clássicas, né? Dom Casmurro, A Mão e a Luva, enfim, esses personagens todos, porque os professores faziam um trabalho... O caso do martelo do nosso querido, saudoso caxiense José Clemente Pozenato, né? Exatamente. O Quatrilho. O Quatrilho. Então íamos buscar esses, mas o mundo vai evoluindo, vai tornando também uma literatura, acho que mundialmente tem uma oferta literária sobre vários aspectos, sobre vários temas, né? Então está muito à disposição hoje, a gente pode buscar na biblioteca, inclusive, está sempre à disposição. A gente pode fazer aquisições e receber os livros em casa. Hoje a gente pode baixar um livro virtual também nos aparelhos da gente para fazer uma leitura. O chamado de um e-book. Livro, exatamente, de uma forma virtual. Até o nosso Dom Alessandro está conectado com os e-books, né? Exatamente, tudo está valendo. E é isso, é muito da escolha de cada um. Tem os leitores contumazes, que eu conheço alguns, de jornal. Isso é a leitura deles, de ter o prazer, o gosto de tomar o jornal em mãos e ler ele. Algumas vezes são jornais semanais, né? Conheço pessoas assim, pessoas que se lançam livros mais ali especialmente voltado para uma questão de ajuda, de autoestima. E aí também há de sempre tomar um pouco cuidado qual é o conteúdo, quem está produzindo essas literaturas, para que sejam adequadas também. Tem a turma também de muito livros hoje empresariais, de liderança, sim, de cultura. Eu acho que há uma infinidade. Autoestima, autoajuda. Os grandes best-sellers hoje também transitam aí para as partes empresariais e desenvolvimento profissional. E óbvio que sempre surge aqueles da ficção mesmo, do drama, e são encantadores. Tem os nossos brasileiros. Hoje me chamou a atenção nas bancas aqui da Feira do Livro, em que eu vi umas crianças correndo, acho que de 6º ano mais ou menos, foram para uma banca e elas queriam alguns livros especiais que estavam lá. Eu rapidamente vi alguma coisa, eram de literatura estrangeira, para a faixa etária deles. O livreiro chegou a oferecer outros, não, era esse aqui, eles vibravam de ter encontrado aqueles livros. Então, eu sequer conheço, eu lembro da capa assim rapidamente, tinha alguma coisa de black no meio do título, mas é o que para aquele público estava na onda da vez agora, sim, de buscar. Na assim bola, né, como a gente diz. Assim como a gente faz toda hora, nós mesmo na atividade tem alguns livros que vão surgindo, né? Vou me permitir citar alguns, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, a velocidade da confiança, também a velocidade 3.0, também são outros livros. Isso vira temas recorrentes de quem está fazendo gestão, por exemplo, de uma entidade, de uma organização, em que é comum a gente ler, compartilhar com os pares, recomendar a leitura. Uhum. Então é isso, é a tendência de cada um no seu momento de vida fazer a escolha e a busca daquilo que mais lhe interessa. Tem os leitores também de livros voltados aí para veículos, para esporte, sim, tudo está disponível. Da área da tecnologia, também tem tanta coisa. Por isso hoje, que inteligência artificial, temas contemporâneos são, sim, bem importantes. E é importante que a pessoa eu vou dar um exemplo aqui, não, tem que ler Machado de Assis, tem que ler Dom Casmurro. Não, mas eu não gosto, não tem problema. Eu gosto de um livro de autoajuda, eu gosto do livro tenho interesse pelo livro da família Balbinotti, né? Som e Silêncio. Eu quero ler o livro que fala da história de Caravaggio, eu quero ler o livro.
te identifica, né? Exatamente. E como tem surgido, Marcos, assim, muitas publicações aqui em Farroupilha, eu vou citar mais uma, só deve ter muito mais, mas um livro que também conta a história da comunidade São Luís, terceiro distrito, Isso, né? vai ser lançado na sexta-feira. Vai ser lançado na Feira do Livro. Exatamente, são livros que a gente precisa conhecer aqui na nossa região também, porque assim como a gente fala que cada família tem a sua história, cada uma das nossas comunidades tem uma história, e que bom ter pessoas que se dedicam a resgatar essa história e deixar registrada em livro. Como é que é essa história de escrever um livro? Partilha conosco um pouquinho. Porque você, na verdade, o livro Som e Silêncio, você não foi o escritor principal, mas esteve lado a lado, né? É adjunto que chama, como é que é? Auxiliar. Então... Ou escreveu? Ou você escreveu? A gente é uma obra compartilhada. É uma obra coletiva, né? Claro, tive ajuda e eu digo muito tranquilamente, sem esse apoio das equipes que a gente contratou, que são 3 pessoas, não teríamos chegado nesse desfecho final e na qualidade de entrega que foi o nosso livro. Uma delas especialmente dedicada para diagramação, então, que a Camila, inclusive a Camila vai estar no sábado na nossa Feira do Livro, falando sobre do rascunho do livro ao livro pronto, a parte do design, da diagramação, ela que desenvolveu a capa, enfim, né, os conceitos, tem todo o conhecimento também da estrutura técnica de um livro, né, para ele ser bem apresentado e se sustentar, né, a gente não abrir páginas e começar a se partir ao meio ou perder folhas. Então, é uma conversa bem interessante. Mas, especialmente na narrativa, foi aquele processo de entrevistar todos os nossos familiares, né, ouvir o primeiro resgate. Aparentemente, parecia no começo que depois daquilo você faria a decupagem dos textos e naturalmente o livro estaria pronto. E então, em cerca de 1 ano, nós teríamos concluído a obra. Aí vem muito da minha participação, dizer assim, ok, tem muitos elementos, mas está insuficiente, a gente quer mais e vai fazer mais. Então, talvez aquelas 100 páginas iniciais, as 326 depois que concluiu, foi a minha provocação em buscar aprofundar mais histórias, depois daqueles relatos, você imagina, a gente foi buscar narrativas de nossos tios de 50, 60, 70 anos atrás. Você não consegue ter a precisão exata das datas, dos locais, de tudo, dos fatos como foram. E, aliás, os fatos, uma curiosidade, o mesmo fato, o núcleo familiar o interpreta de um jeito e o outro núcleo familiar de outro jeito. Então, todo esse cuidado, voltar a conversar mais vezes com meus primos, minhas primas, ter a sensibilidade de como fazer essas conexões. E óbvio que nessa altura do livro, não dá para cada momento chamar quem está escrevendo e dizer agora preciso que você conte nessa perspectiva. Então, muito da narrativa que está ali é texto meu, né? Em que eu ia compartilhando, elas revisavam. Fazendo as amarrações, né? E especialmente o primeiro capítulo, já tínhamos concluído também a fase de contar que era o nosso objetivo inicial do 9º e da 9ª em diante, mas através de uma sugestão de meu pai, eu descobri a ancestralidade italiana que nós tínhamos, coisa que era desconhecida da nossa família. Então, fui fazer essa pesquisa, talvez levou mais uns 2 anos, me consumiu muitas noites de sono, muitos finais de semana, mas valeu muito a pena. Então, o primeiro capítulo é minha autoria, né? Eu que escrevi, porque eu tinha a história toda presente, não precisava eu repassar. A Denise, então, fez a revisão do meu texto, mas como eu já tinha lido tantas vezes e contribuído no demais do livro, eu já tinha assimilado também o jeito de contar. Então, ficou um primeiro capítulo muito com a mesma linguagem. Depois, as escolhas de todas as fotografias foram minhas e as fotografias, colocar a legenda de cada uma delas, porque ele é um álbum de fotografias, mas que não precisa ter alguém da família contando, isso aqui é tal ou tal coisa. A gente colocou ele tem que ser autodidata. Exatamente. Quem encontrar o livro hoje pode olhar para as fotografias e entender que cena é aquela. Nós tínhamos talvez ali umas 100, 150 fotografias lá do passado, que foram aquelas preciosidades encontradas de casa em casa, mas depois fui buscar muita fotografia, produzir até, fui buscar desenhos em grafite para reproduzir fotografias que não existiram, mas que estavam na nossa mente. Então, alguns olham, nossa, da minha família, né? Como você encontrou essa fotografia? E é um desenho
descrevendo aqueles cenários que a gente viu. E aí também a criatividade de buscar elementos da época, a receita da minha avó, conversando com a narrativa, também a oração do Siqueri, que é tão comentada entre nós, sim. está ali no nosso livro. A devoção a Santo Antônio, a devoção a Caravaggio. A vida toda nós ouvimos nossos pais falando que a nona ficou muitas vezes doente e internava no Hospital Tacchini. E lá ela era muito atendida com o Dr. Galassi, que era um italiano, e ele que sugeriu o meu avô mudar de residência da linha 30 para Busa, porque lá na linha 30 tinha uma neblina por causa da cachoeira, e a minha avó vivia com gripe, pneumonia, contraía pneumonia em época que não tinha penicilina, então eram 5, 6 meses de hospitalização para poder se recuperar. E aí um dia, no evento, eu encontro com o diretor do Hospital Tacchini, que é meu amigo, e eu disse: ei, isso aqui não tem uma foto do Dr. Galassi, né? Conversei, ele me alcançou e a gente botou no livro. Veja, é uma história que nós ouvimos durante 60 anos ou mais, né? Eu menos, porque tenho 57, e a gente pode botar no livro uma foto do Dr. Galassi para a gente representar um pouco isso. Meu avô esteve na Revolução de 30, tínhamos algumas fotografias, mas ele comentava muito que depois de ter encerrado a Revolução de 30, ele ficou hospedado numa escola na Rua dos Italianos. A gente pensava que a Rua dos Italianos era só uma referência a ter italianos lá. Então disse: bom, vamos jogar na internet para ver o que acontece. E não é que eu encontro exatamente a escola onde o batalhão do meu avô ficou instalado. Ela foi inaugurada em 1905, meu avô esteve lá em 1930, e o nome da avenida na frente é Avenida dos Italianos. E a gente deu ainda mais crédito às histórias, que às vezes a gente até dizia assim: será que o Nono está falando a verdade mesmo? Não, todas as falas batida dele, cientificamente, né? E a internet hoje nos permite isso. Foi na internet que eu encontrei o atestado de óbito do nosso tataravô que veio da Itália, que faleceu em 1889, em Caravaggio. 4 anos depois da chegada. Exatamente. Talvez até menos, não sei que época que ele veio, né? Não, ele veio em 79, 79? Quase uns 10 anos, 9 para 10 anos. 1879, né? Tá. E falece em 1889. Ah, 89, eu tinha entendido 79, tá, perfeito. E a tataravó, Maria Bayer, né, praticamente, morreu em 1893, então encontrei o atestado de óbitos delas. Nessa sequência, eu vou procurar de meu trisavô, Davi Albinotti, e dos irmãos deles, todos aí em Caravaggio, encontrei os óbitos de todos. A gente não colocou no livro, porque senão iria consumir muitas páginas, mas foi a partir daí que eu encontrei o rastro de toda a nossa ancestralidade italiana. E por muito tempo ouvimos falar da linha Palmeiro, enfim, e eu não entendia como era essa divisão das colônias. E descobri na internet um site que apresenta e você pode encontrar cada uma das colônias italianas, e fui entender e disse: eu tenho a obrigação de colocar isso no livro também, para situar o leitor e para a gente ter mais clareza quando falamos da linha Palmeiro, linha Lencastre, linha Jansen, linha Amadeu. Então o livro também se dedicou a contar um pouquinho dessa primeira organização das colônias de Caxias, Conde Deu, que é Garibaldi, e Princesa Isabel. Princesa Isabel, que era Bento Gonçalves. Certo. Bom, Marcos, para a gente já encaminhar também o bate-papo, né? Deixar o convite, Feira do Livro, começou nesta terça-feira, vai até o domingo pela manhã não tem, mas domingo à tarde vem com tudo, né? Exatamente. Então, venham nos visitar, a gente pode se encontrar lá, bater um bom bate-papo, enfim, ter esse contato com a literatura, com a arte e com as pessoas todas que estarão transitando por lá. E muito conversando obrigado, sobre Feira do Livro, falando sobre livro também contigo, direto, né? Os alunos, os adultos, enfim, dá para chegar com o patrão da Feira do Livro. A gente tem aquela ideia, né? Talvez de um patrão da Feira do Livro, algo mais distante, aquele sujeito que tem o óculos um pouco mais... Não, mas tá aqui, ó, o Marcos é nosso, então pode chegar e conversar bem de boa, né? Sim. Uma boa conversa também é uma boa leitura, quase, né? Com certeza. E inspira. Eu já fui convidado por 6 famílias para entenderem como foi a estruturação do nosso livro, porque desejam também escrever sobre os seus livros.
A gente tem caminho aberto que está sendo seguido, né? Exatamente. A gente tem muitos escritores jovens também que estarão na feira e vale muito a pena esse contato. O Eike Baldasso vai estar por aí também, Está lá também. No sábado, né? No sábado, justamente junto com a Camila Provence, né? Falando do rascunho ao design de um livro. Com certeza, é interessante. Marcos, muito obrigado, parabéns, bom trabalho. Vou te devolver para a Feira do Livro também, porque você está 100% dedicado à Feira do Livro, né? Exatamente. Só tem espaço para descansar agora, é isso? Até domingo? Na verdade, o espaço de descanso em 2 noites eu vou dar uma escapadinha para eventos do Sicredi. Depois, passada a Feira do Livro, você volta aqui mais adiante também para a gente conversar sobre Sicredi, que a Sicredi Serrana tem muitas novidades, mas será no próximo capítulo, né? Exatamente. No próximo capítulo do livro do Bate-Papo com o Marcos. Obrigado, até mais então. Obrigado, Leandro. Ótimo. Um abraço a todos. Obrigado, foi o nosso bate-papo com o patrono da Feira do Livro de Farroupilha, o Marcos André Balbinotti, nosso farroupilhense aqui, nato aqui, nasceu na Capela de Todos os Santos, na Busa, então natural da Busa, é do interior de Farroupilha, é farroupilhense e é o patrono da nossa Feira do Livro. Dá uma passadinha lá, vai visitar a Feira do Livro de Farroupilha, começa todos os dias por volta das 9 horas da manhã, vai até por volta das 9, 9h30 da noite, na Praça da Emancipação, na frente da Prefeitura, tem 5 livreiros, todos eles, eu não fui lá ainda, mas todos eles estão com descontos especiais, tem o chamado preço, a tarifa da Feira do Livro, então vai lá, daqui a pouco tem algum gênero que vai algum livro que vai te cativar, adquira, é o melhor investimento que você pode fazer para a tua vida. A criançada vai, hoje tem muito aquela bibliografia de alto relevo, assim chamado, né, de imagens também, então vale a pena. Pais, deem livros para os seus filhos, é o melhor investimento. Com a perdão do Marcos aqui, rende mais do que a poupança, é mais rentável do que a poupança. Com certeza. Um grande abraço e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.